E aqui no Brasil, economistas e agentes do mercado financeiro seguem preocupados com a trajetória das contas da União. A expectativa é que a dívida pública estoure nos próximos anos, caso o governo continue com a mesma postura de expansionismo fiscal. A notícia é destaque no site da CNN. Economistas ouvidos pela CNN citaram algumas medidas para cortar gastos e conter o avanço das despesas. Entre elas, a elaboração de uma nova reforma da Previdência, uma vez que a tendência é que esses gastos sigam crescendo com o envelhecimento da população. Uma outra ideia é repensar o cálculo do salário mínimo e congelar o ganho real, ou seja, acima da inflação. O controle no crescimento do Fundeb e uma revisão nos gastos mínimos constitucionais com saúde e educação também são outras sugestões dos economistas. E o CNN Entrevistas desta semana recebe o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, para falar sobre a economia brasileira. Para ele, o atual chefe da Fazenda, Fernando Haddad, tem feito promessas que não pode cumprir. Maílson também avaliou que o Congresso será uma pedra no sapato do ministro. O ministro tem prometido coisas que ele não pode cumprir. Isso afeta a sua credibilidade também perante os formadores de opinião, perante os empresários, a mídia, né, o mercado financeiro e assim por diante. E até o próprio Congresso, né? Até assim, também o ambiente político. O Congresso vai ser, vou dizer, uma pedra no sapato do ministro, porque o Congresso dificilmente aprovará todas essas medidas que ele sugeriu, e isso vai criar uma complicação para ele. O CNN Entrevistas com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, vai ao ar hoje, logo após o Prime Time, às 21h. Vamos falar com o Theo Cury sobre essa questão, nessa crítica. Theo, boa noite para você, muito bem-vindo. Essa crítica feita pelo ex-ministro da Fazenda. Tem uma pressão ali sobre o ministro Fernando Haddad. É o cargo de ministro da Fazenda, a pressão vem de todos os lugares. Ju, boa noite para você, ótima noite para quem nos acompanha aqui nesse finalzinho de sábado. O ministro da Fazenda tem esse cargo que é alvo de críticas por todos os lados, não é o primeiro ex-ministro da Fazenda que critica a atuação, a condução da política econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Obviamente, quando há acertos, há elogios também que são feitos por quem já passou pela pasta anos atrás, no passado, mas de fato o governo vem levando uma série de estocadas de quem acompanha o cenário econômico, ainda mais depois das últimas medidas que foram anunciadas, a mudança, a alteração no imposto no IOF foi um dos principais pontos que fizeram com que, de fato, voltasse essa onda de críticas à condução da política econômica, o fato de o governo não conseguir fechar as contas, de acordo com esses críticos, apelar para um aumento da arrecadação por meio da elevação de tarifas, por meio da elevação das taxações, dos impostos, e isso fez, inclusive, com que o ministro fosse alvo de memes, e não é de hoje, isso vem ao longo desses 3 anos de governo, e as respostas que o governo tem dado não estão sendo satisfatórias, seja para o mercado, seja para segmentos da população, para setores da indústria, por exemplo, do comércio, nem mesmo para quem já passou pelo Ministério da Fazenda, como, por exemplo, o ex-ministro que deu entrevista para a gente. É isso, Theo, fica com a gente aqui, por favor. Vou trazer mais um assunto para a gente analisar, volto daqui a pouquinho. Uma nova pesquisa do Datafolha aponta qual o modelo de trabalho preferido dos brasileiros. E o resultado é o seguinte, olha só. Para 59% dos entrevistados, a melhor forma de trabalhar é por conta própria. Outras 39% dizem que preferem ser contratadas por empresas. O Datafolha ouviu 2.004 pessoas em 136 cidades. A pesquisa ainda indica que a preferência por trabalhar por conta própria aparece em todas as faixas etárias, mas é maior entre os jovens de 16 a 24 anos. Especialistas ouvidos neste levantamento dizem que a perda da importância da CLT está relacionada a aspectos culturais, como a
popularização, do trabalho remoto, mesmo que este cenário esteja revertido pelas empresas nos últimos anos. O crescimento de trabalhos por aplicativo, como transporte e entrega, também tem afetado esse movimento. Assunto para a Telcure também. Eu conversei com alguns sindicalistas hoje que viram essa pesquisa com algum otimismo, entendendo que tem uma parcela da população que ainda acredita que a CLT traz segurança, mas isso já mudou no discurso do presidente Lula. Ele entendeu que tem ali uma fatia, né, do eleitorado que não quer mais saber disso e quer um trabalho autônomo. Ju, é uma discussão que envolve a política, que envolve o avanço da legislação, que envolve também um avanço nas decisões do judiciário, porque há um avanço na forma como o sistema de trabalho aqui no Brasil tem evoluído ao longo dos últimos anos e o que tem ficado muito claro é que não só as decisões da justiça, mas também a legislação não tem acompanhado com o mesmo ritmo essa evolução. O governo do presidente Lula, de fato, começou a dar uma atenção, você sabe muito bem que acompanha de perto esse assunto, bem maior ao longo dos últimos tempos, principalmente levando em consideração a quantidade de pessoas que fazem parte dessa categoria e que podem ser eleitores e que são eleitores e que podem votar eventualmente a favor do presidente nas eleições do ano que vem na busca pela reeleição. E é um caso que também no judiciário enfrenta uma série de problemas. Você vai se lembrar, no dia 14 de abril, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de todos os processos no país que tratam da pejotização. E aí há uma grande discussão, porque é um tema que tem repercussão geral reconhecida, o que for decidido vai valer para todas as instâncias dos tribunais de todo o país, e há uma grande treta jurídica, porque, por exemplo, a Justiça do Trabalho dá uma decisão em determinado sentido, por exemplo, muitas vezes reconhecendo o vínculo empregatício, quando em favor do trabalhador, contrário muitas vezes às empresas. Quando há um recurso ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo toma uma decisão no sentido contrário, ou seja, gera uma insegurança jurídica, e é o que o Supremo pretende a partir dessa suspensão, uma discussão mais aprofundada para que uma resposta única, uniforme, padronizada seja dada. É isso, outros tempos, né, exigem algumas mudanças e mudanças de mentalidade.